Salve, salve, caros alunos, caras alunas, espero que esteja tudo bem com vocês aí nesse mês de julho, mês de frio, né? Friozinho gostoso. Eu estou aqui numa cidade distante no interior de São Paulo chamada Sarapuí. Bastante frio por aqui e estamos juntos para corrigir aí, gabaritar a prova do TJ, né? Prova aí da Grande São Paulo. Foi uma prova que, da mesma forma que a primeira prova, ela concentrou os assuntos, as pautas, né, de atualidades nos primeiros 4 meses do ano de 2023, tá? Apesar do pedido vir lá do segundo semestre de 2022, né? As questões se concentraram em 2023, no primeiro semestre de 2023, nos primeiros 4 meses, tá? O edital pedia desde o segundo de 2022 e se concentrou nos primeiros semestres de 2023. Tudo bem. São pautas relevantes, são pautas importantes de grande amplitude na mídia, tá bom? Primeiro foi a questão 65, foi arcabouço fiscal, de uma amplitude muito grande na mídia. A mídia falou sobre isso bastante por muito tempo, bastantes vezes, né? O problema, galera, é que é muito detalhe. Essa questão aqui, ela tem muitos detalhezinhos, tá? E por ter muitos detalhes, aí acabou ficando um pouco mais difícil, tá? A questão 66, ela fala já do petróleo, da OPEP, né? Também é uma questão de relevância, porque a OPEP prometeu aumentar o preço do petróleo, diminuir a produção para aumentar o preço, e isso gera inflação no produto final, acaba encarecendo o produto final, enfim. Então, é um tema relevante, tá? Questão 66, sobre a OPEP, sobre a decisão de diminuir a produção de petróleo, tá bom? Mas, como eu posso te dizer, assim, tinha bastante coisa para falar sobre esse tema. O terceiro está falando aí da guerra da Ucrânia, questão relevante, né? No cenário internacional aí. Questão relevante no cenário internacional, guerra da Ucrânia. E o que se pediu sobre a guerra da Ucrânia também foi algo assim meio de rodapé, mas dava para fazer por eliminação, tá? Por exclusão, que a gente vai ver aí daqui a pouco. E a questão 68 é uma questão que fala também da relação Brasil-China, tá? No governo anterior ela estava meio tímida, foi bem tímida. Agora, nesse governo atual, essa relação Brasil-China se aproximou bastante, tá? Mas também, o que foi pedido sobre o Brasil, a relação Brasil-China, é algo assim de, como eu posso dizer, de importância secundária, tá? Mas arcabouço fiscal, diminuição da produção de petróleo e aumento do preço do combustível, guerra da Ucrânia e relação Brasil-China são os 4 pontos importantes, tá, desse momento aí de prova que nós tivemos. Então vamos fazer cada uma das questões agora e vamos explicá-la. Questão 65. O arcabouço fiscal é um conjunto de medidas, tá, regras e parâmetros para a condução política fiscal. Condução política fiscal. Controle dos gastos e receitas do país. Então, o objetivo do arcabouço fiscal é controlar gastos e receitas, ou seja, controlar o que entra e controlar o que sai. Não pode sair mais do que entra. Essa é a ideia, tá? Você já teve aí outros mecanismos que tratavam disso, né? Como a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada pelo Fernando Henrique Cardoso, se eu não estou enganado, em 1999. Depois, em 2016, o presidente Michel Temer, ele criou o teto de gastos, e agora o arcabouço fiscal tem como objetivo substituir o teto de gastos, tá? A nova regra fiscal, anunciada nesta quinta-feira, dia 30,
pelo governo substitui o teto de gastos que vigorou desde 2016, era o governo de Michel Temer, e limita o crescimento das despesas ao ano anterior. Ó, limita o crescimento das despesas. O novo teto de gastos está limitando o crescimento das despesas ao ano anterior, corrigido pela inflação, tá, oficial. Índice Nacional de Preço ao Consumidor, beleza. Então, vamos lá. O que ele está pedindo? A respeito da proposta anunciada, é correto afirmar que ela A. Projeta que o déficit primário será zerado em 2016, com superávit de 5% do PIB em 2024. Não, está errado, tá? Não é essa a proposta. Por isso que eu digo que tinha que conhecer muito, porque são muitos detalhes. B. Limita o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Essa é a correta. Letra B é a correta. Por quê? Digamos que, pegar números pequenos para você entender, o país arrecadou no ano de 2023, R$1.000. O ano que vem, ele só pode gastar R$700 desses 1.000 arrecadados esse ano. Tá? Então, 2024 só vai gastar 70% de tudo que arrecadou em 2023. 2025 só vai gastar 70% que tudo que arrecadou em 2024. E assim por diante. Para deixar uma gordura, para usar em investimentos, tá? Então, a B é a alternativa correta. Estipula o teto de crescimento da despesa a 10% ao ano acima da inflação. Não, a despesa não pode estar acima da inflação. Ela tem que estar abaixo da inflação, tá? Ela não pode ir além da inflação, a despesa. Vamos lá. Determina que a dívida pública bruta cairá levemente até 2025 e será estabilizada a partir de 2026. Então, aqui não é que vai cair, ela vai subir levemente até 2025 e vai estabilizar em 2026. Entenderam isso? É o erro, são detalhes. Por isso que ficou muito difícil essa questão. Determina que a dívida pública bruta, que já lemos, né, a D, vamos para E, prevê que o excedente de superávit primário acima do teto da banda será usado para investimentos em saúde. Não, não é investimentos em saúde, tá? Não é para investir em saúde. Será usado, tá? Mas não para investir em saúde, investir aí em infraestrutura, outras áreas que o país precisa, tá bom? Muito bem. Então, questão 65, a resposta é B, questão difícil, pelo grau de detalhe que tem na questão. Tá legal? Mais uma pauta muito relevante. Questão 66. As agências de notícias internacionais informaram que, após sucessivos aumentos da produção no ano passado, tá? A Arábia Saudita e os outros países produtores de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é aí a OPEP+, informaram nesse domingo, dia 2, cortes voluntários, ou seja, voluntários é porque eles querem, não por conta de alguma circunstância externa, não, só porque eles querem. Cortes voluntários na produção do óleo. O cartel deve reduzir cerca de 1,15 milhão de barris por dia até o final de maio, tá? Muito bem, é uma notícia aí do dia 3/3 de 2023, 3 de março de 2023. Então, o que está dizendo aí? Os países exportadores de petróleo estão dizendo o seguinte: bom, nós vamos reduzir a produção de petróleo, de óleo. E o que significa reduzir a produção? Diminui a oferta. E o que significa diminuir a oferta? Se você diminui a oferta, logicamente, o preço sobe. E se o preço sobe,
tudo que depende do petróleo, como transporte, também encarece. Transporte de alimentos encarece. Transporte de produtos encarece. Serviços encarece. Tá? Então, isso provoca uma inflação. Bom, esse é o medo de alguns países, sobretudo Estados Unidos. Estados Unidos ficou muito preocupado com esse anúncio. Os Estados Unidos não gostou nem um pouco desse anúncio. Tá? Vamos lá entender. O anúncio não agradou a Rússia, que precisa produzir mais petróleo para abastecer os veículos de guerra que atuam em território ucraniano e deixará de vender combustível que gera os fundos necessários para a manutenção da guerra. Não, está errado. Por que a Rússia está gostando dessa ideia de aumentar o preço do petróleo, com a diminuição da produção? Porque a Rússia também exporta petróleo. A Rússia exporta. E se aumenta o preço, ela vai exportar mais caro. Se ela exportar mais caro, ela tem mais grana para sustentar a guerra. Tá bom? Petróleo para a Rússia não é problema. Então, você tira a Rússia. Quem que não gostou? Aos países da comunidade europeia que necessitam do petróleo para abastecer os aquecedores residenciais do período compreendido entre os meses de maio a agosto. Maio a agosto, no hemisfério norte, é verão, porque maio a agosto, aqui no hemisfério sul, onde nós estamos, é inverno. Então, lá é verão. Sendo verão, não tem por que abastecer aquecedores, tá? Não tem por que precisar do gás, não tem por que precisar do carvão ou do petróleo para abastecer aquecedores para combater o frio. Lá agora é verão. Então, repare que você excluir essas duas. A Rússia produz petróleo. Nada a ver. Agora não é verão. Agora é verão na Europa. Então, também nada a ver. Por exclusão, você vai fazer a questão. Se a Venezuela, que segundo Nicolás Maduro, com a retomada da venda de petróleo aos Estados Unidos, estava obtendo recursos para suprir as necessidades, tá, da produção e apoio para concorrer a um novo mandato. Tá? Necessidades da população e apoio para concorrer ao novo mandato. Vamos lá. Eu vou ler de novo a questão alternativa C. Alternativa C. A Venezuela, que segundo Nicolás Maduro, com a retomada da venda de petróleo aos Estados Unidos, estava obtendo recursos para suprir as necessidades da população e apoio para concorrer ao novo mandato. A Venezuela também produz petróleo, então ela não está preocupada com o aumento do preço, ela está feliz com o aumento do preço, porque ela vai exportar e vai ganhar mais grana. Tá? Venezuela tem lá embargos contra ela, né? Não vende petróleo para os Estados Unidos. Então tudo isso você pode excluir, se você tivesse lembrado. D. Ao Mercosul, porque os países que a compõem não são produtores de petróleo e, como consequência do aumento do preço, deverão desviar recursos orçamentários da saúde, educação e habitação para adquirir o combustível. Quem são os países do Mercosul? Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Quem são associados? Bolívia e Venezuela. A Venezuela está suspensa por conta do seu governo autoritário. Mas o Brasil é produtor de petróleo e a Argentina também produz petróleo. Você sabe que o Brasil tem o pré-sal. Então você lembra que o Brasil é um produtor de petróleo. Sendo um produtor de petróleo, tá? Aí você exclui essa alternativa também.
A, você exclui por conta da Rússia, B, você exclui por conta da... a B estava falando lá do... a B você exclui dos países da comunidade europeia, a C você exclui por conta da Venezuela, a D por conta do Brasil, que é produtor, sobrou a E. Então, essa diminuição no volume de produção e consequente aumento no preço do barril de petróleo não agradou aos Estados Unidos, porque é um dos países que mais pressionam pelo aumento da oferta da OPEP+, para conter a disparada de preços, sobretudo de energia, com impacto na inflação americana. Então, os Estados Unidos estão passando por um momento difícil, tá? Está passando por um momento complicado, e agora, ao passar por um momento complicado, de inflação tal, eles precisam, de certa forma, conter essa inflação. E quando se fala do aumento no preço do petróleo, tudo que depende do petróleo sobe. E a inflação sobe também. Então, para os Estados Unidos é desesperador que eles estão tendo uma inflação muito alta, tá? Chegando aí a 10% ao ano em 2022, de 2021 para 2022. Tudo isso, né, a gente sabe que é por dois motivos. Retomada da economia pós-Covid, né, pós-pandemia do Covid-19, e guerra na Ucrânia. Esses dois fatores estão prejudicando a circulação de mercadorias, serviços, encarecendo tudo, e a inflação no mundo é grande. E os Estados Unidos está preocupado, muito preocupado com isso. Essa inflação atinge o Brasil? Atinge. Prejudica aí, sei lá, a Rússia? Prejudica, tá? Mas essas alternativas, como estão colocadas aí, estão incorretas. Então, por eliminação, você conseguiria acertar. Se você tivesse feito essas questões de atualidades antes de matemática, antes de informática, antes de raciocínio lógico, que você cansa sua mente, você ia fazer com calma e provavelmente você ia conseguir fazer por eliminação. Questão 67. Em mais um efeito colateral da invasão russa na Ucrânia, as Forças Armadas de 4 países nórdicos, olha lá, 4 países nórdicos. Quais são os países nórdicos? Tá? Veja lá, quais são os países nórdicos? São 5. Tomaram a inédita decisão de unificar suas frotas. Tá? Então, esses 4 países nórdicos estão unificando suas frotas. Muito bem. Planejamento, operações e patrulhas. Em conjunto, eles somam 247 caças, poderio equivalente ao individual dos principais membros europeus da OTAN, como França e Turquia. E aí ele pergunta, os países que unificaram suas frotas são os seguintes. A guerra da Ucrânia é um tema importante. A guerra da Ucrânia é um tema relevante, tá? É um assunto de primeiro escalão. Mas o que eles estão perguntando sobre a guerra é coisa de rodapé, tá? Mas, enfim, foi veiculado? Foi veiculado na grande mídia? Foi. Uma amplitude de grande potência? Não, uma amplitude pequena. Não se falou muito, se falou, mas não se falou muito, tá? Então, vamos lá. Qual que é a resposta? Quais são esses países? Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. Alternativa A. Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. São os 4 países nórdicos. Como são 5, você vai acrescentar aí a Islândia. Suécia, Finlândia, tá? Noruega e Dinamarca e Islândia são os 5 países nórdicos. Esses 4 se uniram. Se você lembrasse disso, você excluiria os restos. Por que excluiria o resto? Groenlândia não é país, é uma possessão da Dinamarca e está lá no norte da América, perto do Canadá, tá bom?
Bélgica também não é, Irlanda também não é, era só você saber quais são os países nórdicos. Suécia, Croácia não é país nórdico. A Croácia é um país aqui dos Balcãs, do sul da Europa. Países Baixos também não, né? Groenlândia, de novo, tá bom? Tira a Groenlândia, não é um país, é uma possessão da Dinamarca. Suécia, Finlândia, Noruega e Polônia. Polônia não é um país nórdico, tá bom? Então, se você soubesse quais são os 5 países nórdicos, você acertaria os 4. Tá? Se você lembrasse que Groenlândia não é país, você eliminaria 2 e aumentaria a sua chance de acerto. Groenlândia, aqui, ó, apareceu quanto? 2 vezes Groenlândia. Tá? Muito bem. Então, a alternativa A é a correta, a guerra da Ucrânia, né? Está em andamento, a gente não sabe até quando vai. Começou aí em fevereiro de 2022, estamos aí há 1 ano e 5 meses de guerra, portanto, tá? E sem nenhuma perspectiva de término. E por que a guerra, professor? Por que a guerra? Por que começou essa guerra? A possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar formada por soldados de vários países, tá? A Rússia não quer a Ucrânia ali, porque tem interesses militares, tem interesses comerciais, tá? Estratégicos da Rússia na Ucrânia. Muito bem. Vamos lá para a questão 68. A comitiva do Ministério da Agricultura, lembre-se disso, Ministério da Agricultura e Pecuária, tá? Encerrou nesta quarta-feira, dia 29, sua missão oficial na China, com a participação no Seminário Econômico Brasil-China, que contou com a presença de autoridades governamentais e empresários dos 2 países. Na abertura do evento, o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, comemorou os resultados da visita. Então, veja bem, é o ministro da Agricultura que foi fazer a visita. Então, você poderia fazer esse exercício aqui por eliminação, porque o ministro da Agricultura não trata de meio ambiente. O ministro da Agricultura não trata de questão industrial, tá bom? Então, você poderia fazer por eliminação, tá? Vamos lá. A primeira conquista da viagem, que iniciou no dia 22 de março, foi o anúncio do governo chinês de, vamos lá, A, investir em uma fábrica de componentes eletrônicos na região amazônica para abastecer montadoras de veículos no Brasil. Tem a ver fábrica de componentes eletrônicos com o Ministério da Agricultura? Não tem, né? E pecuária? Não tem. Então, essa alternativa está errada. 2. B. Doar vultosos recursos para o Fundo Amazônia, que promove ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da Amazônia. Vamos combinar que também meio ambiente não é assunto da pasta da agricultura e pecuária. Não tem nada a ver. Então você exclui. Também está errado. C. Levantar o embargo às importações de carne bovina, tá? Brasileira, que estavam suspensas desde fevereiro. Essa é a correta. É esse assunto que o Ministério da Pecuária, agora eu vou falar primeiro pecuária, tá? E agricultura, trata. Havia embargo, ou seja, a China não estava comprando a nossa carne por conta do mal da vaca louca, que ocorreu lá no estado do Pará, uma fazenda restrita, um caso isolado e tal, e a China, preocupada, não comprava a nossa carne. Nessa visita, Carlos Fávaro conseguiu convencer os chineses e a China tirou o embargo e voltou a comprar a carne brasileira. Tá? Então, essa é a alternativa correta, porque esse é um tema, é uma pauta para ser discutida pelo ministro da Agricultura e Pecuária.
tá? As outras duas falando de indústria e meio ambiente, nada a ver. Vamos na D. Participar do Funbio, uma associação sem fins lucrativos que trabalha para a conservação da biodiversidade brasileira. Voltamos ao meio ambiente, não é assunto da pasta da agricultura e pecuária. E montar em Iracemápolis, exterior de São Paulo, uma fábrica de veículos, tá? Da maior empresa automotiva estatal chinesa, a Grille White Motors. Olha, também está falando de indústria. Se eu não me engano, um acordo igual a esse na cidade de Iracemápolis foi até firmado com os chineses, mas não tem nada a ver com o Ministério da Agricultura e Pecuária, tá? Então ficou a alternativa C, tá bom? Então você repare que são assuntos muito pertinentes, assuntos de primeira linha, tá? De primeiro escalão, tá bom? Arcabouço fiscal, OPEP e o petróleo, guerra na Ucrânia, relação Brasil-China. Só que os temas que foram postos aí, referente a essas pautas importantes, são temas, assim, de segunda linha, tá? São temas de segundo escalão. Não tinha coisa mais importante para perguntar sobre a relação Brasil-China, sobre a guerra da Ucrânia, sobre a diminuição da produção de petróleo pela OPEP. Mas, enfim, é atualidades. Está aí, e é isso. E assim foi. Falou, galera? Ficamos por aqui. Um abraço a todos, tá? Tamo junto aí para as próximas oportunidades. Conte com a Central de Concursos. Venha estudar com a gente. E até uma próxima. Até mais.